por causa das circunstâncias que a gente é gente, mas Deus, ele sabe da nossa carência, ele sabe do que nós precisamos, né? Ele é sensível a nós. Eu costumo dizer o seguinte, e é verdade, não está escrito, mas eu entendo isso, que João, na ilha de Patmos, morreu de velhice, morreu de velho, e ali o Senhor levou ele para lá, ficou lá jogado, e lá ele escreveu o Apocalipse. Eu acredito que tinha dia que Deus olhava para ele, não, hoje ele não está bem, deixa ele descansar lá, depois eu falo. Porque o Apocalipse não foi escrito por ele, assim de um dia por outro, não, querido, levou muito tempo. Hoje ele não está bem, deixa ele ali, depois eu falo mais um pouco com ele. Eu acredito assim. Deus, ele é sensível às nossas dificuldades, ele é sensível às nossas limitações. E o bom disso tudo, que ele nos direciona e ele nos fortalece para esta ocasião, amém? Eu queria compartilhar com vocês em Atos capítulo 28, versículo de 1 a 6, eu queria pontuar algumas coisas no capítulo 27, mas no 28 diz assim, estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Amém? Então a gente vai guardando essas partes aí. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se à sua mão. O que Paulo fazia? Ajuntava feixe de gravetos de lenha para lançar ao fogo. Por que Paulo fez isso? Não é? Por que Paulo fez isso? Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros com toda certeza. Esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar, revolto, a justiça. É aquela palavra que as pessoas falam, a justiça tarda, mas não falha, não é isso? O mundo não diz isso? E aqui é parecido. Quando diz assim, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. O pessoal da ilha eram os bárbaros, que não eram judeus, não eram romanos, também não eram gregos. E aquela ilha tinha gente ali, gente que Deus tinha propósito para aquele povo da ilha, certo? Não porque não fazia parte da sociedade, que Deus não tem projeto, que Deus não tem foco, que Deus também não olha, que Deus não tem plano. Deus tinha um plano para aquele povo ali daquela ilha. E nos versículos de capítulo 27, é interessante que no versículo 10, Paulo adverte que esta viagem seria desastrosa. Para chegar até a ilha, a gente tem que falar um pouco do sofrimento, falar um pouco das tempestades, o que Paulo passou, o que aquele povo do navio passaram para chegar até essa ilha. E como, de que maneira o Senhor glorifica o nome dele nas nossas vidas? São várias maneiras. Então, no versículo 10 do capítulo 27, Paulo adverte: essa viagem não será boa, será desastrosa, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas vidas.
Paulo, sendo um homem de Deus, estava levado como prisioneiro neste navio. Por quê? Porque ele saiu lá do rei Agripa, quase que o rei Agripa se converte, porque ele fala, poxa vida, você está quase me persuadindo a ser um cristão. E Paulo diz assim, você sabe da verdade. Tu sabe e tu conhece e tu sabe dos profetas. O que os profetas profetizaram, tu sabe da verdade. Aí Agripa dizia, faltando pouquinha coisa para que eu me converta a ser cristão. Ele falou assim, por muito menos ou muito pouco, vocês também estão ouvindo a palavra de Deus, porque eu falo da verdade. É impressionante as características de Paulo, a vontade de falar, de viver. Ele vivia o evangelho dentro dele, ele não olhava as circunstâncias, é o nosso apóstolo, ele veio para defender os gentios. E não quer dizer que tudo que você faz em direção a Deus não vai ter adversidade, não, vai ter sempre. Eu estou fazendo as coisas para Deus, nada de ruim vai acontecer comigo. Acontece sim, querido. Acontece. Porque o nome de Deus, ele precisa ser glorificado. Porque a gente precisa diminuir os nossos pensamentos. A gente precisa estar sempre diante do Senhor, com a disposição, ter o Senhor como autoridade sobre nossas vidas. A gente tem que estar sempre submisso a Ele. E ele diz aqui no versículo 10 do capítulo 27, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas vidas. E no versículo 11 ele diz, no versículo 11, ninguém dá ouvido a Paulo, preferiu seguir as orientações do piloto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós tomamos umas decisões de nós mesmos, e as consequências, ela vêm desastrosas sobre nossas vidas. O que nós precisamos fazer? Ouvir os conselhos de Deus, principalmente. Deus usando a cada um. Não menospreze aquele que está do seu lado, não, querido. Não menosprezes os conselhos, porque são deles que vem o direcionamento de Deus para nossas vidas, para a gente não acontecer coisa desastrosa em nós. E no versículo 13... soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haveram conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras. Aí o que acontece? Paulo adverte lá atrás, no versículo 10, Paulo adverte, mas no versículo 13, eles não dão ouvido e continuam. E aí vem aquela calmaria, aquela suavidade, aquele vento normal. E o que eles pensam? Esse cara está mentindo? Esse cara é um prisioneiro, é um impostor, fica mentindo, é isso que passa na cabeça deles. E eles, vendo que estava tudo naquela calmaria, eles prosseguem. Mas no versículo 14 diz assim, pouco tempo depois, desencadeou uma espécie de furacão, Arquelau, conhecido como Euroaquilão, como um vento noroeste. Paulo adverte, cuidado, gente, não vamos nessa viagem, não. Vamos partir no outro dia, vamos pegar o outro navio, uma outra direção. O povo não escuta, preferiram ouvir o centurião, o capitão, o dono do navio, e seguiram aquela rota que não era para seguir. Mas acontece que todas as coisas desastrosas na nossa vida, a mão de Deus está estendida. Ela está estendida para nos ensinar, ela está estendida para fazer a gente conhecer mais dele. Nada é perdido. Existe um propósito, para tudo existe um propósito. E ali veio aquele furacão, e aí começa agora a grande batalha humana. Vem aquele furacão, e aí começa agora a grande batalha humana. E que batalha humana é essa? Sem direção, sem esperança, sem perspectiva nenhuma, sem motivação alguma, descontrole emocional, sem êxito algum. Agora está tudo sem controle. Tudo sem controle, mas ali estava um homem de Deus, ali no meio tinha um homem de Deus que buscava a orientação de Deus, buscava o direcionamento para as circunstâncias da vida, porque Paulo estava ali, estava sofrendo com eles juntos,
Paulo estava ali, estava sofrendo junto, mas ele estava ali em espírito e oração, buscando alguma coisa. O que o Senhor vai fazer diante disso tudo? Será que eu vou chegar lá para César, para o grande tribunal? Será que o Senhor vai me levar dessa vez? Não, Deus tinha um propósito na vida de Paulo, como tinha um propósito na vida daqueles habitantes de Malta, como tinha um propósito na vida daqueles que estavam ali no navio. Deus tinha um propósito e amava a todos. Ele só queria glorificar o seu nome através de Paulo. E Deus quer glorificar o nome dele através de você, querido. E que não olhe as circunstâncias, nem as coisas desastrosas. Por acaso você escolheu ou você determinou alguma coisa na sua vida, alguma decisão, e você não está se sentindo bem e não está atravessando bem por essa circunstância, a calmaria ela vem, porque Deus ele vai trazer calmaria para a sua vida, como ele trouxe para Paulo, como ele trouxe para aquele povo, não porque apenas não ouviu, porque era um homem que estava ali jogado, era um prisioneiro, mas era um homem de Deus, e lá na frente, Deus toma o controle de tudo na vida de Paulo, para mostrar que ele é Deus, que ele é o Senhor. Aleluia! E é assim que ele faz, e no versículo 21, pois muito tempo sem comer, Paulo fica de pé, no meio deles, e admoestou-os: senhores, devias ter dado ouvido aos meus conselhos, precisamos atentar para os conselhos do Senhor. Ninguém escuta, e agora ele toma a iniciativa, ele fica de pé no meio deles e começa a dizer: vocês poderiam ter me ouvido, se vocês tivessem me ouvido, nada disso aqui estaria acontecendo, porque saiu do controle de todos. Vocês entendem? Já imaginou vocês pegam um navio ou um barco aí, atravessa a Baía de Guanabara e depois vem aquele vendaval todo, e como é que fica? A tempestade, que você só vê a onda na frente, e você procura todos os meios para se salvar, e não tem. E aí no 22 Paulo diz: exorto-te que tenhas bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas o navio será destruído. Paulo adverte com firmeza, em verdade, porque o Senhor já havia falado com ele. No versículo 23 ele diz assim: pois ontem. Aí Paulo levanta com toda a confiança, com toda a firmeza, com toda a convicção pelo Deus que servia. E Paulo diz assim: pois ontem durante a noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me, Paulo, você vai chegar lá, você vai para a Itália, você vai chegar para Roma, você vai chegar perante César, nenhum de vocês vão morrer. Mas acontece que uma das coisas que vocês vão perder é o navio. E o que vocês vão perder é o navio, mas as vidas serão preservadas. E Paulo ali encoraja todo mundo, muito tempo sem comer. Ele teve o sonho um dia, uma noite antes, a noite anterior, e ele ficou a noite, o dia todo. E quando foi meia-noite, ele vai e fala sobre o sonho. Porque existe um momento certo para você falar as coisas de Deus. As coisas de Deus ela tem que ter uma aplicação na hora certa, no momento certo. Não era antes e nem depois, é agora. Quando ele fica de pé, todos ouvem Paulo. E todos começam a ouvi-lo. E a gente pensa assim o seguinte: quais são os tufões, quais são as tempestades que Deus permite em nossa vida para a gente perder aquilo que atrasa a nossa caminhada? O que eu preciso perder diante da tempestade que Deus dá para nossas vidas? O que eu preciso perder para ficar mais leve, para eu entender Deus, para conhecer mais dEle, para eu ver o milagre dEle acontecer na minha vida, para eu aprender com Ele, para eu ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele? Quais são as tempestades? Qual é o navio que eu preciso perder para eu glorificar o nome do Senhor? Às vezes colocamos a nossa confiança, a nossa esperança numa montanha de coisa insignificante. E Deus permite a gente perder tudo isso através da tempestade.
E aí, quando chega dado momento, os marinheiros querendo se escapar, e eles começam a querer entrar nos botes para ir embora, e Paulo vai e adverte: olha, se eles tomarem essa iniciativa de entrar nos botes, vão morrer. Agora, interessante como Deus faz. O navio vai ser destruído, e você vai ficar dentro desse navio, querido. Se o navio vai ser destruído, ele logo procurou um bote. E aí o que o capitão faz? Ele corta as cordas e os botes vão embora. Quais são os botes da nossa vida que precisam ser cortados? Ser lançado fora, porque a nossa segurança vem do Senhor, não é nos botes, não é naquilo que pertence à minha vida material. São as coisas que vão, são as coisas que vêm, mas Deus permanece o único. Eu preciso cortar os botes na minha vida que parece ser segurança. Eu vou lá e vou zelar daquele bote, eu vou cuidar dele, eu vou inflar ele todos os dias. Não, eu preciso cortar. Eu preciso cortar algumas coisas. E só através desse tufão, só através das tempestades, que muitas das vezes acontece isso em nossas vidas, porque às vezes nós vamos remando, às vezes nós vamos andando, vamos remando, vamos fazendo as coisas com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força, e Deus não quer isso. Deus não quer que nós cansamos de maneira diferente, de maneira errada. Deus quer trazer suavidade para nós, de maneira correta. E agora vamos para o capítulo 28, que me chamou muita atenção. E quando eles chegam lá, na ilha de Malta, já estava tudo preparado. Ali chegou a bonança, uns foram nadando, outros pegaram os destroços do navio e foram, como se fosse um surf, uma coisa, uma plancha, e foram andando, e foram remando, porque nem todos sabiam nadar. Mas chegaram lá vivos, mas o navio não tinha mais. Acontece que qual a bagagem que nós precisamos jogar fora? Existe muito peso na nossa vida que a gente vai arrastando, e a tempestade precisa vir para a gente desprender disso. São os alimentos que teve que jogar para o mar. Quem ficou feliz foi os peixes. Mas eles comeram só o necessário. A porção, 14 dias sem comer nada. E Paulo ali, quando estava na direção de todas as coisas, Paulo ali com Deus já estava ali no comando, Deus já estava suprindo as necessidades, e Paulo diz: tenha bom ânimo, porque nenhum de vocês vão morrer, porque o nosso Deus, ele preserva a vida, e a vida de vocês está segura nele. Agora vamos dar graça, e Paulo dá graça, e ele parte o pão, e todos comem, o restante eles jogam fora, porque o dia da manhã Deus proverá. E lá na ilha estava o Senhor provendo ali através de Públio, que era o principal da ilha. E quando eles chegaram lá todos molhados, com frio, quase morrendo, fizeram uma fogueira. Era o que eles podiam fazer. Fizeram uma fogueira para aquecer aquele povo molhado, sofrido, com fome, com sono, cansado, exausto. E o Senhor ali, ele proveu a fogueira. E receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava, querido, o único que estava ali no meio para manter a fogueira acesa era Paulo. Era Paulo. Você, para manter o fogo do Espírito na sua vida, é você que tem que ter um relacionamento com o Senhor. Você viver uma vida fiel com o Senhor na obediência, para manter essa fogueira acesa, o calor do Espírito em vossas vidas, em nossas vidas. Depende do feixe, é o que você vai fazer, é buscar, porque a fogueira ela pode apagar, mas Paulo tinha a responsabilidade, dirigida por Deus, vida do Senhor. Ele
ele foi lá e buscou os feixes para manter a fogueira acesa. Por que os outros não foram? Porque a responsabilidade era de Paulo. A responsabilidade de manter a igreja acesa no fogo do Espírito é eu, é você, é oração, é jejum, é buscando, é relacionamento, é jejuando, é se arrependendo, é buscando avivamento. É isso que nós precisamos fazer. É nos dias tenebrosos que nós estamos atravessando que pode desencadear um grande tufão nesse mundo, através da Segunda Guerra, Terceira Guerra Mundial. Pode desencadear. Pode. Mas Deus tem um plano para a sua igreja. Pode ser através de gravetos, pode ser através dos destroços, mas a sua vida, a minha vida, a vida da igreja será preservada por Ele, porque Ele ama, Ele deu a sua vida por nós. E nele nós estamos, nele nós vivemos, e nele nós nos movemos, porque tudo é para Ele, tudo é dele. Enquanto Paulo ajuntava feixes de gravetos e os lançava no fogo, uma víbora. Paulo estava fazendo as coisas certas? E por que a víbora o mordeu? Continue, meu querido. Continue, minha querida, fazendo as coisas certas. E o diabo, ele vai lutar para você não fazer. Mas continue, porque mal nenhum vai te acontecer, porque você está debaixo da poderosa mão do Senhor. Continua fazendo as coisas certas. Não vai ser nada que vai impedir de você fazer as coisas certas para Deus. Nada pode impedir. E Paulo continuou trazendo os feixes. Aquela víbora foi embora. E eles ficaram assustados. Vai morrer. Porque este homem, ele é injusto mesmo. Pecou, é assassino. E depois tiveram outra visão. O que é que o mundo precisa ter de uma visão diferente de nós? Será que a gente está falando a mesma coisa que o mundo? Será que os nossos relacionamentos têm sido o mesmo? Será que o mundo olha para você e diz: eu conheço cristão, mas você é diferente? Será que precisa você propagar para o mundo todo que você é homem de Deus? O Públio, aquele mundo de gente lá na ilha, eles viram Jesus na vida de Paulo, mas Paulo não disse: eu sou apóstolo. Mas Paulo não disse: eu sou um homem de Deus. Mas lá no navio ele diz: aquele a quem eu sirvo, esse vai dar vida a todos nós, e nenhum de nós vai morrer. Mas lá eles viram um milagre, e aquela mente toda controversa, aquela mente que estava olhando para ele como homem condenado, já olha ele como um homem diferente. Continua trazendo os feixes, porque o responsável por calor do Espírito é você. Eu não posso fazer isso por você não, mas você precisa fazer. Os outros ali não podiam fazer, mas era só Paulo que podia. E ele foi lá e trouxe os feixes. Eu preciso manter o calor aqui, senão todos nós vamos morrer frio. E a frieza da igreja é essa. Porque fica buscando coisas e coisas e coisas. Porque se não é cristão, não pode ter Se você é cristão, não tem um carro zero de primeira qualidade, tá ruim. Coitado de Paulo. Nem isso ele tinha. Ainda a víbora morde a sua mão. Continue fazendo as coisas certas. Não entra no desânimo. Por quê? Ninguém está te vendo? Porque Deus não está te... Ontem eu estava assim, hoje não, hoje não estou mais assim não. Irmãos, eu estava tão assim, porque ontem eu fui visitar minha tia, que há um bom tempo que eu não vejo, lá em Xerém, e o filho dela, meu primo, da mesma idade, assim: Mauri, o Didi é o nosso companheiro lá, amigo lá, de infância, a gente jogava bola junto. Ele está em fase terminal, com a doença na garganta, na língua. Você não quer fazer visita a ele? Eu falei: eu não.
Olha como é que eu estava ruim, irmãos. Eu estava muito ruim, estava péssimo. Não vou fazer, não. Doença dá em todo mundo, eu ainda falei isso. Como é que pode, né? Ah, Jesus. Aí ele disse assim, mas você não vai. Ele ficou insistindo. Falei, vamos lá, vamos lá. E fomos, mas que benção, irmãos, a visita. Que benção. Pastor Davi pregou aqui uma vez o abraço que Paulo deu ao Eutico. Um abraço vale muito. E na casa do Didi, o apelido dele, eu nem sei o nome dele, mas é o apelido Didi. Eu o abracei, chorei muito com ele. E tem pouco tempo que ele aceitou Jesus, amém? Já foi batizado. Ele disse que surpresa maravilhosa, Mauri. Mais de 40 anos que a gente não se vê. O Senhor precisa de enviar muita tempestade na minha vida para que eu possa cortar esses botes, se desfazer desses botes de uma vez por todas, sabia disso? Um monte já foi cortado, mas eu acredito que precisa mais ainda. Continua fazendo. Não entra no desânimo porque a circunstância veio, não. A responsabilidade de mostrar para o mundo os feixes, de mostrar para o mundo de que Deus está com você, é você, é a igreja. E Paulo aqui, ele nos adverte. E Públio hospeda Paulo no versículo 7. Ele vai, hospeda, ficou 3 dias na casa de Públio, comendo, bebendo. Depois Deus permitiu uma enfermidade naquele povo todo. Deus permite tanta coisa para glorificar o nome dele. Uma enfermidade. Fazia fila para que Paulo pudesse orar e todos foram curados. A obra de Deus foi feita. Depois de 3 meses eles foram embora. Paulo foi lá entregue, preso lá para César. O nome do Senhor foi glorificado. Lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 8. Não, 2 Reis capítulo 6. Versículo 5 em diante. Os meninos, rapazes, que eram da escola de profetas, chegou para Eliseu e falou assim, meu senhor, o lugar aqui está apertado para nós. E nós precisamos subir e cortar algumas lenhas lá na beira do Rio Jordão e fazer ampliar nossa moradia, nosso lugar. E o homem de Deus assim, pois vai, podem ir. E eles disseram assim, não, se o Senhor não for conosco, a gente não vai não, vamos junto. E de tanto insistir, o homem de Deus foi. Chegou lá, o machado desencabou e caiu nas águas turvas do Jordão. Se é uma água clara, todo mundo enxerga e vai arrumar um jeito de pegar. É isso? Eles estavam fazendo errado, irmãos? Estavam. Eles estavam fazendo certo, mas a circunstância veio. Amém? E não foi por causa que um machado desencabou e foi lá na água, o diabo querendo atrapalhar a vida deles. E ele só disse, o homem de Deus só perguntou, aonde está? Me mostra o local que caiu, é só isso. Me mostra o local onde foi afundado, onde ele caiu, foi aqui. Então vai lá, pega uma varinha lá. Pega lá uma varinha, simplesmente orou, o machado flutuou. Isso. Amém? Não deixe de fazer aquilo que você começou. Quais são as circunstâncias que estão atrapalhando, que está impedindo de você continuar a obra de Deus, aquilo que você começou a fazer? É o machado que desencabou? É uma víbora? São palavras maledicências que você ouviu no passado, que te parou de caminhar? Pare com isso, querido. Vida nova. Vida que segue. A mulher sunamita, aquela mulher rica, chega para o homem de Deus e diz assim, olha, chega para o seu marido e diz, este homem aí é um santo homem de Deus, eu vou dar almoço para ele, janta para ele, café da manhã, da tarde,
Depois ela diz para o seu marido: eu quero fazer muito mais. Eu quero fazer um lugarzinho para ele aqui. Eu quero fazer uma puxadinha aqui para ele, uma kitnetzinha. E lá eu vou colocar um candeeiro, uma cadeira. Eu vou colocar uma mesa. Eu vou colocar uma cama. É tudo isso que o homem, é tudo isso simples que o homem de Deus precisa para fazer a sua obra. Não precisa de muita coisa. Um candeeiro, uma cadeira. É impressionante como a Bíblia especifica isso, né? Um candeeiro, que é uma mesinha, uma cadeira e uma caminha. Ele não pediu nada. Mas Deus sabe do que você precisa. E se Ele não providenciou ainda, Ele está providenciando. Se Ele ainda não abriu a janela do céu para te abençoar, Ele vai abrir. O tempo é dele, não é nosso. A mulher fez certa? Tudo certinho. Engravidou, tudo certinho. Promessa de Deus para a vida dela. E o que aconteceu depois? O filho morre. Ela fez tudo certinho, não fez? Dei a kitnet para o homem de Deus, quartinho para ele, me deu um filho, e agora o filho morre. Eu estou falando, querido, nada pode impedir de você acreditar, de você confiar no Senhor. Nada pode impedir da sua fé ir para o buraco. Nada pode impedir a sua caminhada, a sua trajetória. E ela foi muito sábia, porque o seu marido diz assim: como é que está nosso menino? Está tudo bem? Está tudo bem. E com o moço? Está tudo bem. E se ela chega para o seu marido e diz assim: aquele menino morreu, está morto. Qual seria a resposta do seu marido? Provavelmente ia dizer assim: vamos preparar todo mundo e vamos enterrar. A bênção que Deus te deu não pode enterrar nunca. A bênção é um valor imensurável que Deus te deu e não pode ser enterrado. Quem prometeu a ela foi o Senhor, e você vai enterrar para quê? A circunstância vem para você valorizar mais. E vai lá e fala com o homem de Deus. Chega lá na frente, ela aprendeu aquilo tudo, nunca mais ela questionou, porque depois veio uma seca, veio uma fome para aquele lugar, e ele chama ela e diz assim: olha, mulher, abandona tudo aqui. Larga a sua casa, larga tudo que você tem e vai para uma cidade longe, estrangeira. Fica lá por 7 anos. Depois você volta. Ela não questionou mais, igual na primeira vez. Fica você me prometendo coisa que você não consegue, rapaz. Eu não quero saber de filho, não foi assim? E o Senhor fecha ali um ciclo de quê? De fé na vida daquela mulher. O que Deus precisa fechar na sua vida? Aquele ciclo de fé. Joga fora as bagagens que atrapalham a sua caminhada. Joga fora os botes. O navio que parece que é uma segurança imensurável. Deus vai destruir isso para você viver na dependência dEle. Para você viver o melhor dEle. Para você viver, saber o relacionamento com Ele. Isso não tem preço que pague. Pedro sai do barco e Jesus diz assim, e Pedro diz assim: se tu és o Senhor e me dizer que para eu ir aí, eu vou. Ele foi. Ele fez errado, irmãos, ele foi no nome do Senhor, não foi? Ele fez errado? Não, mas afundou. Mas o Senhor estava lá, segurou as suas mãos. É assim que Deus quer fazer em nossas vidas. Responsabilidade de aquecer o fogo, de permanecer o fogo aceso. É meu, é do pastor, é de todos vocês que têm comunhão com o Espírito Santo, amém? Não deixa apagar não, querida. E se uma víbora morder, com certeza você vai sacudir e vai continuar pegando feixes. O povo vai dar glórias a Deus através de você. A igreja santa e imaculada, a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo.
está aqui sendo representado por Ele. E a nossa vida é essa. Nós não temos mais nada, irmão, nós não temos mais escolha, não. Nós não temos mais opção. A única opção que nós temos é seguir o Senhor. A única opção que eu tenho é louvar o Senhor. A única opção que eu tenho é crer no Senhor. A única opção que eu tenho é descansar no Senhor. O dia da manhã não me pertence. É Ele. A nossa vida está na mão dEle. Está nas mãos do Senhor. Ele é que cuida. Ele é que protege a sua família e seus filhos. Antigamente eu ficava igual um doido de madrugada, botava o pastor alemão ainda dentro do carro e ficava de madrugada. Você está onde? Não, estou na casa da minha colega aqui na festa. E eu ia lá para buscar. Aí vinha aqueles guardadores de carro de noite e o cachorro, eu falei, não encosta não, o cachorro é brabo. Se Deus não guardar, querido, em vão a sentinela vai fazer o serviço dela. Mas o Senhor é aquele que não dormita, é aquele que cuida, é aquele que vela por nós, é aquele que está ali sustentando. Enquanto você está dormindo, Ele está te guardando. Enquanto que a sua casa está sendo lá programado pelo diabo para ser destruído, o Senhor está ali guardando a sua casa, a sua entrada, a sua saída. E às vezes eu, fazendo certo, quantas vezes já aconteceu isso, irmão? Fazendo certo, vindo da igreja, fazendo certo, mas eu continuo vindo da igreja. Amém? É isso, irmão. Eu continuo vindo à igreja. Nada pode arrancar de dentro de nós aquilo que Deus plantou. Amém? Não deixe que venha o arquelau, esse tufão forte para a sua vida, para você desprender dos lotes, se desprender desses alimentos que às vezes parece que vai fazer bem para a nossa vida, mas não faz. Não necessariamente precisa isso. Busque o Senhor, Ele vai te orientar direitinho o que precisa fazer. Essa igreja aqui, irmãos, agora para fechar, essa igreja aqui é linda. É linda essa igreja. Linda porque tem a comunhão dos irmãos. Linda porque tem a presença do Senhor. Linda porque tem o Espírito Santo aqui falando nos nossos corações. Linda porque nós temos conhecimento. Linda porque o Senhor nos ajuda a colocar em prática os conhecimentos. Linda porque nós temos EBD. Linda porque cada um recebe um abraço diferente do outro. É isso que Deus quer. Parabéns, igreja, diante do Senhor. Continue assim. E você, se quiser fazer fila, entrar nessa fileira, vai ser bem recebido. E a igreja do Senhor é assim. Ela precisa se doar. Ela precisa viver o Evangelho. E nós temos aprendido aqui neste lugar a viver o Evangelho. Às vezes a gente leva uma bordoadazinha, porque o Senhor bate e corrige quem Ele ama, igual eu, já aconteceu, né? Eu falei hoje de manhã. Mas, amém, Senhor, por isso. É sinal de que o Senhor nos ama de verdade. E quantas pessoas já entraram aqui com as mãos atadas, cheia de como é que Lázaro estava cheio de quê? Ataduras. Quantas vezes eu já entrei aqui cheio de ataduras, amarrados, igual Lázaro. Porque Jesus não tirou não, viu, querido? Ele deu ordem para as suas irmãs: tirai as faixas que estão nele. Isso é responsabilidade nossa, da igreja. E a igreja tem feito isso. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu cheguei aqui com ataduras e foi tirado. Atadura no ouvido que não me deixava ouvir. Atadura talvez nos meus olhos que não deixava enxergar nada. Só enxergava um outro mundo. E aqui alguém me ajudou a tirar. Como é que Lázaro ia tirar a atadura que está no rosto dele se ele estava todo imobilizado? Essa é a responsabilidade da igreja. Igreja Cristã Antioquia. Que Deus continue abençoando. Querido pastor Davi.
incansavelmente zeloso por essa obra. E esse zelo do pastor Davi não é dele, não, vem do coração de Deus para o coração dele. Eu falo, movido por Deus, continua assim, meu querido. Essa igreja linda que Deus colocou em suas mãos, amém? É o que Deus tem para nós. Deus te abençoe.